o dependente de álcool e de outras substâncias, ele adoece por conta da compulsão que é instalada. Então o sujeito ele começa a usar a substância e aí ele não consegue mais parar. Então toda e qualquer compulsão, ela vai tirar do sujeito a condição de controle. O obsessivo compulsivo, ele não tem controle sobre a sua vontade, sobre o seu desejo. Ele tem uma tendência de com o tempo ir perdendo o controle. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da saúde mental extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$ 9.000 trabalhando 3 horas por dia. Estamos aqui para dar continuidade à jornada do terapeuta 9K. Tivemos aqui uma dificuldade para entrar, trazemos um pouquinho, mas o importante é que estamos aqui. José Claudiomiro já entrou por aqui, seja bem-vindo. Então vamos falar da profissão terapeuta. Então são várias os métodos, né, usados pelo terapeuta, cada um tem o seu método. E nessa jornada nós vamos ensinar, né, no curso, como atuar no tratamento da dependência química e das compulsões, que é a minha especialidade, né? Eu faço esse trabalho já há 20 anos e dentro dessa experiência eu acabei montando aí uma técnica onde eu venho tendo bons resultados, né? E nesse ano a gente aceitou o desafio de ensinar essa técnica para outros terapeutas. E a dependência química e o sintoma das compulsões, elas andam ali meio que juntos, né? Então, quando o dependente de álcool e de outras substâncias, ele adoece por conta da compulsão que é instalada, né? Então o sujeito ele começa a usar a substância e aí ele não consegue mais parar. Então toda e qualquer compulsão, ela vai tirar do sujeito a condição de controle. O obsessivo compulsivo, ele não tem controle sobre a sua vontade, sobre o seu desejo, né? Ele tem uma tendência de com o tempo ir perdendo o controle. E é importante a gente saber disso quando a gente trata a dependência do álcool e de outras substâncias, porque existe uma tendência dessa compulsão ela migrar para outro lugar. Então é muito comum o sujeito iniciar o tratamento para compulsão de álcool e de outras substâncias, e após esse período de tratamento, essa compulsão que antes era pelo álcool e pela substância, migrar para um outro lugar. Digamos, vamos usar o exemplo aqui das compras. Então, se o terapeuta que tem pouca experiência, ele não entende disso, ele não vai observar essa migração, né? Essa mudança da compulsão. Porque o sintoma máximo do dependente de álcool e outras substâncias é a compulsão. E aí ele vai migrar a compulsão por compras. Ele vai começar a consumir, vai comprar, sei lá, eu trabalho mais com homens, né? Tenho pacientes também femininas, mas as mulheres também gostam de sapato, por exemplo, de bolsa. E daí ela vai começar a consumir, né? Os homens vão comprar tênis, vão comprar calça, vão comprar roupa, ou então vão colocar um piercing, e daí não fica em um, fica em dois, três, vai fazer uma tatuagem,
Então, o dependente químico é aquilo que o senso comum fala, é 8 ou 80. Né? Essa pessoa que é 8 ou 80, ela tem uma tendência à compulsão. Então, aquilo que ela gosta mesmo. Né? Então, eu sabendo disso, eu gosto, por exemplo, de feijoada, eu gosto de churrasco, eu gosto de pudim, né? São coisas que me dão prazer. Eu como, mesmo se eu estiver saciado, eu não deixo de comer. Eu não consigo comer só um pouquinho. Então aquilo que a gente gosta e gosta muito. A gente consome além da necessidade. Né? E isso é o sintoma da compulsão. Então tem a compulsão por jogos, por comida, pelas redes sociais mesmo. Né? E é um mecanismo que é comum ao sujeito. Né? Todos nós somos compulsivos de alguma forma. Tem pessoas que são compulsivas pelo café. Né? Eu, por exemplo, não tenho compulsão pelo café. Eu tomo lá naquele copinho pequeno. Mas a pessoa que é compulsiva, ela toma uma xícara dessa aqui. Toma uma garrafa térmica, uma cafeteira cheia durante todo o dia. Eu tenho paciente que tomam 2 litros de café por dia. Né? É uma coisa que é além da conta. Né? O excesso. Né? E a vida, o protocolo da vida, nos indica que nós temos que buscar o equilíbrio. Né? A falta e o excesso são os extremos. Então, se a gente souber que a compulsão tem uma tendência de migrar, a gente vai prestar atenção nisso. Né? Porque se o terapeuta não tivesse entendimento e ele não passar esse conhecimento para a família, olha só como é fácil da gente se perder. Então a pessoa vai lá, faz o tratamento, para de usar o álcool e a droga, e aí a família vai ter uma sensação que ele está bem, que ele está investindo nele mesmo, está se cuidando, está comprando roupa, está comprando calçado, está fazendo uma tatuagem, porque o desejo principal da família é que ele pare de usar. E aí tem uma falsa sensação que está tudo bem. Só que num período curto, num curto espaço de tempo, ele vai se endividar. Sei lá, vai perder o controle do cartão de crédito e daí vai se endividar. E se o terapeuta não tem esse conhecimento, ele não vai entender, ele não está usando, e por que ele está com a vida complicada? Porque não precisa ser a substância que tira esse sujeito do eixo. Pode ser as dívidas. Né? Hoje, com o estudo da neurociência, a gente foi se aprofundando um pouco mais nessa questão da compulsão. Então, no início, nós sabemos que o sujeito ele precisa ter saúde física, mental e espiritual. Nós precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito. Era isso. Hoje, a gente já tem uma outra ideia. Né? Hoje nós temos a saúde física, mental, espiritual e a saúde financeira. Se você não tiver saúde financeira, você adoece. Percebe? Então, quando a gente tem uma dívida que não consegue pagar essa dívida, nós vamos perder o sono, vamos perder o sossego e vamos adoecer. Então é importante a gente olhar para esse lado. E por que eu estou usando esse exemplo da compulsão por compras? Porque
Esse sujeito que tem o sintoma da compulsão, ou seja, por álcool, por substância, por compras, por sexo, por jogos, sempre vai vir junto com o sintoma, vai vir acompanhado com o sintoma a questão do dinheiro. O dinheiro sempre vai estar envolvido. Então é um sujeito que ele traz prejuízo financeiro quando ele adoece. E eu falei numa outra live, aqui uma frase que diz o seguinte: se você não arrumar tempo para você cuidar da sua saúde, nesse âmbito aberto, da sua saúde física, mental, espiritual e financeira, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. E quando a gente fala de doença, nós estamos falando de um prejuízo, de uma perda, de uma falta. Porque por que nós adoecemos? O Dr. Freud, Sigmund Freud, vai dizer que nós escolhemos adoecer. É você que escolhe ficar doente. E ele diz mais, além de escolher ficar doente, você ainda escolhe o sintoma que você vai ter. Então, eu e você conhecemos pessoas que estão sempre enroladas, sempre no vermelho, sempre devendo, sempre correndo atrás, sempre ali e não sai do lugar. Eu conheço pessoas que pararam de usar droga há 10, 15 anos e eles não mudaram de nível, não evoluíram. Eles só pararam de usar a substância. Eu conheço jogadores compulsivos que só pararam de jogar. Assim como eu conheço comedores compulsivos, compradores compulsivos que pararam só com aquela compulsão. Mas o objetivo do tratamento não é só esse. É fazer com que esse sujeito tenha uma transformação, que mude a percepção dele. Então ele tem que acontecer uma mudança, porque se ele não mudar, se ele continuar no mesmo lugar, ele vai voltar para o estágio inicial. Então nós temos que criar um desejo, nós temos que trazer um objetivo, uma meta. Nós temos que fazer essa pessoa voltar a sonhar. Porque é esse o processo, recuperar a ação. Ele está num processo de recuperação, de recuperar a ação, de voltar a ativa, a agir, a correr atrás daquilo que ele deseja. Não compulsivamente. Porque é isso que nós temos que buscar. Uma pessoa saudável, uma pessoa que tem qualidade de vida, é uma pessoa equilibrada. E aí eu gostaria que você fizesse comigo esse exercício que nós fazemos o tempo todo nessa jornada do terapeuta 9K, e nós fazemos o tempo todo quando nós estamos tratando ali de uma pessoa, quando tem um paciente na sua frente. Eu pergunto para você, como que está a sua vida hoje? Tem um exercício que nós fazemos, acho que você conhece, e se você não conhece, você vai conhecer no curso, essa ferramenta, que a gente chama de roda da vida. Porque é bastante simples, nós temos que olhar para uma questão matemática. Todo o mundo, no universo todo, nós temos o mesmo tempo, 24 horas. Geralmente, é muito comum que a gente divida essas 24 horas em 3 frações de 8 horas.
Então tem 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para você estudar, ir na academia, ser pai, ser mãe, limpar a casa, lavar roupa, passar roupa. E é nesse lugar que nós conhecemos como tempo que nós temos que buscar o equilíbrio. Você é uma pessoa que trabalha demais? Você é uma pessoa que traz trabalho para casa? Você é uma pessoa que não consegue terminar suas tarefas? Sempre deixa algo para o outro dia? É bíblico isso, né? Está lá no Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do sol. Né? Nós temos que viver hoje as preocupações de hoje, não as preocupações de amanhã. E nós temos que buscar o equilíbrio. Porque se você trabalha demais, tudo que é demais tem uma tendência de virar compulsão. Porque se você fica muito tempo no trabalho, vai ficar faltando tempo para o seu filho. Se você fica muito tempo no trabalho, vai faltar tempo para convivência. E é uma questão de saúde mental. Você sabia que se você, na correria da vida, você não faz uma refeição junto com a sua família na mesa, essa família vai adoecer? É um remédio você fazer uma refeição, pelo menos uma, todos juntos, sentados na mesa. Porque é isso, nós somos um animal afetivo. Porque ali na mesa você tem que se relacionar, você vai afetar o outro. E aí, meu filho pergunta, como que está o seu trabalho, como que foi o seu dia? Agora ele está na semana de prova, pergunta como é que estão as provas e tal. E daí ele, me passa aí o macarrão, me passa o ovo frito, o frango. A picanha a gente não está passando nessa época. Entende? Então é isso, é uma forma que nós temos de conviver. Uma família equilibrada, ela se reúne no domingo para comer uma macarronada, porque o terapeuta ele sabe disso no dia a dia. Principalmente quando a gente trabalha com dependente. Eu tenho uma paciente que é alcoólatra e ela acha que não é. Mas qual que é a queixa dela? Que foi todo mundo embora. Separou do marido, os filhos saíram de casa e ela tá sozinha. Qual que é o remédio? Qual que é o segredo para curar o alcoolismo dessa mulher? Um deles é isso. Ela veio com essa queixa e tal. Daí eu entrei em contato com o filho, aquele que tem mais acesso, e falei para ele, para mudar o ambiente, né? Dar uma organizada lá na casa que ela está sozinha, ir lá no final de semana, fazer uma geral. E combinar de conviver lá naquela casa, não deixar ela tão sozinha. Isso mudou a vida dela, sim ou não? Mudou. Voltou a ter ânimo. Tô feliz porque esse final de semana meu filho foi lá e tal. É importante isso. É importante a gente saber disso.
Porque aí tem todo um preparo. Ela sabe que a pessoa vai lá, daí ela faz e tal, e daí começa a ficar, ter atividade, ter ação. E ela começa a recuperar a ação. Né? E ela não precisa de informação, ela precisa de direção. Tá perdido, não quer. Porque a gente tem medo de problema, daí a gente não quer encarar. Por que, que eles não iam lá? Porque toda hora tá reclamando, vou lá, eu não gosto daquilo que eu vejo. Tem gente que não gosta de visitar pessoas doentes. Tem gente que fica doente e não gosta de ser visitado, mas é o momento que você precisa de uma energia positiva, de uma troca ali de experiência. E isso é remédio. E potente, poderoso. Nós somos um animal afetivo. Nós somos afetados pelo outro. Positivamente e também tem um lado negativo. Né? Então, quando a gente melhora a vida de uma pessoa, como terapeuta, como profissional da saúde mental, nós estamos melhorando a vida de no mínimo 10 pessoas. Essa é a grandeza do trabalho do terapeuta. Porque não é de 1 a 1, é no mínimo de 10 em 10 que vão ter o benefício daquela melhora daquele sujeito. Da mesma forma, quando eu estava lá bebendo, usando álcool e outras substâncias, eu estava incomodando um monte de gente que gostava de mim. E quando eu melhorei, eu também melhorei a vida das pessoas. Porque um dependente químico, ele consegue influenciar diretamente a vida de no mínimo 5 pessoas. De 5 a 10 pessoas. As pessoas que convivem com ele lá na casa, as pessoas que trabalham ali próximo dele. Por quê? Porque tem essa falta de equilíbrio. Isso é no humor, isso é na saúde, isso é na produção do trabalho, isso é na relação. A vida do sujeito fica assim. Quando você está perto de uma pessoa que está feliz, está cantando, está assoviando, tá... o que você fala para ela? Lá na minha terra os caras falam assim, ah, viu passarinho verde, passarinho azul? Quando a pessoa está mal-humorada, logo de manhã, geralmente a gente fala, ah, isso aí é mal amada. Dormiu de calça jeans, a Cristina está falando aqui. Percebe? É o afeto. Melhora, não melhora? Você não tem uma noite de amor lá com a sua namorada, com a sua esposa, e no outro dia você acorda com a cara feia. Você já viu uma pessoa triste comendo torresmo? Não existe isso. Uma pessoa com a cara feia comendo um pudim? Fica lá, parece uma criança. E é isso. Equilíbrio, controle. Porque a falta e o excesso não são saudáveis. A gente não aguenta ficar 24 horas feliz. Imagina uma vida feliz. A gente fica ali um tempo e depois volta ao normal, mas não pode ficar infeliz também o tempo todo. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso.
E as compulsões têm um pouco disso. Porque uma pessoa compulsiva, ela só consegue identificar uma fonte de felicidade, uma fonte de prazer. E um dos trabalhos do terapeuta, da profissão terapeuta, da jornada do terapeuta 9K, é se aprofundar no conhecimento humano. Nós temos que mostrar para ele que existem outras fontes de prazer. Coisas simples. Fazer uma refeição junto e fazer uma visita. E nesse tempo que a gente viveu de afastamento social, nós fomos visitar uma pessoa próxima, nós da família, e como é bom a gente ver a alegria das pessoas, que a gente está lá, faz tempo que a gente não vê. E daí tem meu filho, que é adolescente, então, nossa, como ele cresceu, como mudou, esticou e fala e tal. Você vê a mudança. E a pessoa olha, você tá de barba, tá? Continua careca, só tá... Sabe? Esse tipo de comentários, assim. É bom para a pessoa e é bom para nós que estamos lá, porque nós somos aquilo que experimentamos, aquilo que vivemos. E a vida é feita disso, de encontros, de desencontros, de alegrias, de tristezas, de ganhos, de perdas. É isso que é a vida. Ela é equilibrada. Você não vai acertar sempre. Você não vai ganhar sempre. Não vai dar sempre certo. Agora, quando não der certo, você também não tem que cortar os pulsos. Nós temos que aprender. Deixa eu dar um alô pra galera aqui, que chegou por aqui. O José Claudio Meiro, o Eduardo Matos, o William Silva, o Rodrigo Vargas, o Leandro Patrício, sejam todos bem-vindos. A Miralda Gomes, a Ângela Menezes, a Cristina Kojima está sempre por aqui. A Lisiane Fritzen. Acho que ela é lá da terrinha, alemã também. Saúde mental. Tananá, tem uma pergunta aqui, uma colocação. William Silva. Mas no caso do adicto, ele não quebrou a confiança da família, vindo adoecê-la? Preciso saber lidar com isso, por favor, doutor, me ajuda. É isso. Então, é esse o trabalho, William. Nós temos que entender um processo. Vamos fazer um exercício. Deixa eu ver, temos tempo. Eu estava falando hoje, na palestra lá, sobre... Eu sempre uso esse exemplo, porque é quando a gente começa o nosso estudo para conhecer o ser humano, a gente começa a estudar a criança, o bebê. A gente começa a estudar o processo de evolução, as fases. Então a criança, ela nasce, não está pronta ainda. Só que uma criança, você sabe, ela não está com o cérebro formado, não tem nem cérebro. Ela não tem a comunicação, mas ela se comunica com aquilo que ela tem, com o corpo, ela dá um jeito. E aí a criança, ela dá um jeito de falar o que ela quer, o que ela não quer. Então uma criança, quando nasce, ela é somente o id, que é governado pelo princípio do prazer. É onde tem a energia, a vitalidade,
A filosofia chama isso de elan vital, é a energia da vida, que dá força para ela. Então a primeira fase da criança é a fase oral. Ela reconhece o mundo pela boca. Se a criança nasceu, você botar o dedo na boca dela, ela quer engolir o seu dedo. Ela tem aquela compulsão, ela é... E aí ela quer aquilo. Se você tirar o dedo da boca dela, ela chora. Porque ela precisa dessa força, dessa vitalidade, porque ela vai ter que sugar o leite do peito da mãe. Se ela não tiver essa força, ela sucumbe, ela morre. Por isso que quando uma criança não pega no peito, a mãe fica desesperada. Quando a mãe não tem leite, ela fica desesperada. Porque essa criança precisa ser nutrida. Então a primeira fase é a fase oral. E lá pelos 1 ano e 8 meses, 2 anos, ela muda de fase. Ela passa para a fase anal, a fase que ela começa a ter o controle, que é a fase de tirar o peito, a chupeta, as fraldas. É a fase que ela começa a controlar o xixi, o cocô e tudo mais. Só que essa criança, lá na primeira fase, ela já começa a ter alguns comportamentos repetitivos, que é uma espécie de compulsão. Então tem criança que só dorme se estiver no colo. Você põe na cama, ela acorda. Aí você tem que ficar lá, balando. Tem criança que só dorme se pôr na cama lá dos pais. Se botar no berço, ela não dorme. E aí vai criando ali, ela vai tendo um ganho secundário com aquilo. Ela vai aprendendo que se ela chorar, a mãe vem. Sabe aquela criança que você vê no mercado, que a criança quer um salgadinho lá, alguma coisa, e a mãe não dá, ela se joga no chão e faz aquele escândalo, e daí para a mãe não ficar com vergonha, ela pega e se rende? Então, você está educando, porque ela tem um ganho secundário. Então, quando a gente vai estudar a dependência química, nós vamos chegar a uma conclusão, que o dependente químico, ele é um adulto imaturo, um adulto com comportamento infantilizado. É aquela criança birrenta lá que cresceu, só que ele criou um outro sistema de conseguir as coisas. E aí começa essa relação com o codependente. Porque esse que faz errado tem mais cuidado do que aquele que faz certo. E aí, William, nós temos que entender isso para entender o sistema. Porque, eu repito sempre isso, né? É comum as pessoas falarem que o dependente químico é manipulador, que ele manipula, que faz não sei o quê. A psicologia nos ensina que o outro, ele só vai fazer para você aquilo que você permitir que ele faça. Então, se tem alguém manipulando, é porque tem alguém que permite ser manipulado. E os dois têm um ganho secundário. E eu só vou entender isso se eu olhar a repetição. Ah, mas se eu não fizer fica pior. Ah, mas se eu não der ele vai roubar. Ah, mas se eu não fizer ninguém faz. É só eu. Sempre vai ter uma justificativa para não olhar para aquilo que precisa ser olhado. Então, no primeiro momento eu vou identificar a repetição, vai ter uma repetição. Ao identificar a repetição, eu vou identificar padrões, e a partir do momento que eu identifico o padrão, eu posso fazer um novo arranjo
Mudando o padrão, eu mudo o resultado. Mas tem uma tendência na comunicação. E a mãe sabe disso. A mãe identifica o choro. Ah, isso não é choro de fome. Isso é choro de manha. Porque o choro incomoda algumas pessoas. Outras não. E a gente vai repetindo esse comportamento e vai tendo um ganho com ele. Eu costumo dizer que eu tive uma namorada, algumas, e essa namorada, quando ela chorava, o pai dela, se ela chorasse, o pai dela fazia o que ela queria. E daí ela achou que comigo ia ser igual. Só que eu não me emociono com choro. E daí ela não conseguia. Mas assim, tem várias mulheres que são assim. Que choram para conseguir as coisas e tal. E daí ela aprendeu isso quando criança, deu certo, ela vai usar na vida com o marido dela, e daí lá com o chefe dá uma dura, ela chora, daí ele... Agora, vai chegar uma hora que o outro não vai responder aquele sintoma. E aí? Como que faz? E às vezes o sujeito não entende que ele faz isso para ter um ganho secundário. Porque se tem repetição, tem ganho secundário. Nós vivemos pelo princípio do prazer, segundo o velho Sigmund Freud. E nós temos que entender isso. Porque ele disse que nós escolhemos ficar doente. E tem pessoas que só têm atenção do outro, só têm afeto quando fica doente. Quando que você pega o seu filho no colo? Quando ele está doente. Quando que você vai lá na cama, põe a mão na testa dele e dá um beijo nele? Só quando ele está doente? E daí ele aprende. Ah, para mim ter o afeto do meu pai, eu tenho que ficar doente. E daí toda hora ele tem uma coisa. Entendeu? Meu pai não, meu pai ficava, eu percebi que ele ficava contente quando ele me via trabalhando. Ele era um homem trabalhador, então ele valorizava quem gostava de trabalhar. Então tinha que trabalhar cedo, tinha que querer fazer as coisas, querer aprender, ser curioso. E daí ele ficava feliz. Então, para agradar meu pai, eu fazia aquilo que ele gostava. Para ter o afeto dele. Porque é assim. É assim que a criança aprende, é assim que ela faz. Se ela está fazendo algo hoje que está fora do padrão, eu tenho que olhar para isso. Aonde que começou, da onde que veio. Da onde que veio, aonde começou tudo, você sabe. É dessa relação. Então, quando a gente entende que a criança tem essa fase oral, passa para a fase anal, que a fase anal é a fase do controle, e o dependente químico compulsivo tem a dificuldade de controlar, a psicanálise aponta para essa fase. Aí você vai perguntar para a mãe com quantos anos parou de mamar, se teve dificuldade de largar a fralda. Daí você vai identificando repetições e padrões, e daí você entende algumas coisas. É mais ou menos esse caminho, esse trajeto. E isso o terapeuta experiente sabe como fazer. Com 2, 3 perguntas você chega nesse lugar. E é essa habilidade que nós vamos passar para você nesse processo que estamos fazendo, né?
essa troca. Porque o ser humano não mudou. Entendeu? Desde lá do Homo sapiens lá, não mudou. O cérebro continua o mesmo tamanho, mesma quantidade de neurônios. Nós só estamos vivendo num tempo diferente, mas a gente ainda gosta e valoriza as mesmas coisas. Nós temos as mesmas necessidades. Queremos ser reconhecidos, elogiados, queremos ser aceitos pelos grupos, pelas pessoas. Eu gosto das pessoas, para as pessoas gostarem de mim. Eu gosto quando as pessoas gostam de mim. Então eu tenho que entender esse sintoma da compulsão. Que ela vai continuar. Esse sujeito, por quê? Porque ele apresenta essa falta de habilidade. O cérebro adoeceu mais do que já estava. Porque o álcool e a droga, eles não têm poder de criar nada no sujeito. Ele não cria nada no sujeito. Ele só potencializa aquilo que já existe. Então, se você tem uma dificuldade, quando você está no estado alterado de consciência, ela vai aumentar. Você perde o filtro, aí aumenta. Então, eu tenho que ter esse conhecimento dessa relação. Ontem a gente falou, toda quarta-feira a gente fala no quadro da codependência no divã sobre essa relação e ela continua, porque nós temos que aprender a olhar para esse lugar, a identificar repetições e padrões. E assim a gente tem mais recursos para ajudar esse sujeito que está angustiado, sofrendo, sem esperança na nossa frente. Certo, meus amigos? Então a gente se encontra aqui amanhã, no mesmo horário, para nós continuar a nossa jornada. Se fez sentido para você, se você está gostando aqui do nosso trabalho, dos nossos encontros, da nossa jornada, eu ajudo você e você nos ajuda a divulgar. Então, compartilhe lá com seus amigos. Seu amigo terapeuta, aquela pessoa que você acha que precisa conhecer um pouco mais disso, se aprofundar, aquela pessoa que está pensando em começar a fazer terapia. Porque assim, a partir do momento que a gente vai conhecendo um pouco, né, dessa dinâmica, dessa ciência, a gente aumenta o nosso desejo de querer um pouco mais, de querer experimentar. Né? Então tem aquela coisa, a gente vê um prato bonito ali, às vezes você nunca experimentou aquela iguaria, aquela comida, mas está bonito, está colorido, parece que está gostoso, e daí isso leva você a experimentar um pouquinho, e daí se é bom você quer mais um pouco. E agora você sabe que nós temos que buscar o equilíbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa equilibrada. Certo? Então a gente se encontra amanhã às 22 horas para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então um forte abraço, até lá e se cuidem.